E o Flamengo vai receber mais de 12 milhões de reais pela venda de Igor Jesus ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Segundo o levantamento do UOL, o Flamengo teve a quarta melhor defesa do mundo em 2024. E em sua primeira entrevista coletiva como novo diretor técnico do Flamengo, José Botto revela muitos detalhes do planejamento para 2025 e também revela a carta branca do presidente Ibap para escolher se iria ou não ficar com Felipe Luiz como treinador do Flamengo em 2025. Bom, e no vídeo de agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes eu quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo em inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar em todas e aproveitar também para deixar o seu like. Vamos começar falando aí do Igor Jesus, que como a gente sabe não está mais no Flamengo. O Flamengo vendeu ele para um time lá de Portugal, o Estrela da Amadora, por mais ou menos 12,5 milhões de reais. Essa venda aconteceu ali em setembro. E aí, poucos meses depois de ter chegado em Portugal, o Igor Jesus já está sendo negociado com um time dos Estados Unidos. É o Los Angeles Galaxy, que comprou aí os direitos, 90% dos direitos do jogador junto ao Estrela da Amadora. Lembrando que o Flamengo vai levar uma quantia, já que ele é detentor de 50% desses direitos. Então o Flamengo vai embolsar mais 12 milhões de reais. E aí, se você soma com a primeira venda para o Estrela da Amadora de Portugal, e agora, com essa venda do time de Portugal para um time dos Estados Unidos, o Flamengo vai embolsar com o jogador mais ou menos 25 milhões de reais. O Igor Jesus surgiu aí com uma nova promessa do Flamengo, uma joia. Infelizmente, ele não vingou aquilo que se esperava, que a torcida esperava, que a diretoria, inclusive, apostava nele. Infelizmente, ele não conseguiu mostrar todo o seu futebol no Flamengo. Não vou dizer assim, que ele não vingou. Não, é um jogador novo. Ele tem muito tempo ainda para estourar no mercado, para mostrar o seu bom futebol. Infelizmente, vou dizer de novo, ele não conseguiu mostrar isso no Flamengo. Eu desejo toda a sorte para o Igor Jesus, que ele seja muito feliz, que ele alavanque a sua carreira e consiga assim mostrar que ele tem muito potencial. Vamos falar desse recorde do Flamengo, que teve aí, segundo um levantamento do UOL, a quarta melhor defesa do futebol mundial em 2024. Isso mesmo, durante todo 2024, o Flamengo teve a quarta melhor defesa do mundo. A gente deve um pouco disso ao Tite, que lá no início parecia que ia ter uma defesa muito boa, forte, inabalável, que infelizmente durou apenas o Campeonato Carioca. Não é? O Campeonato Brasileiro do Flamengo foi ridículo, tomando muitos gols, perdendo jogos que eram teoricamente para ter ganho. A gente sofrendo gols assim, bobos mesmo, bobos, por falta de atenção dos zagueiros, dos volantes, do goleiro, muitas vezes também. Então, o Flamengo, da mesma forma que foi bem no Campeonato Carioca, foi péssimo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, não. Essa edição de 2024, o Flamengo teve um recorde também. A defesa menos vazada da história da competição, com apenas 2 gols sofridos. Então, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com a melhor defesa da história. E aí o ranking de melhores defesas do mundo é composto por Al Ahly do Egito, com 0,56 gols sofrido por jogo, o Zenit da Rússia, 0,67 gol por jogo, Inter de Milão, 0,68 gols sofrido por jogo, e depois o Mengão, com 0,70 gols sofrido por jogo. Dados assim são legais, é muito bom ver que durante a temporada o Flamengo teve um destaque, seja com jogador artilheiro, com zagueiro artilheiro, com aquele lateral que toma menos dribles. Isso é muito bom, mas meio que não vale de nada se a gente não conquistar título algum. Graças a Deus o Flamengo conquistou o Carioca, que infelizmente não dá renda alguma, mas nós conquistamos a Copa do Brasil, que sim, paga um bom dinheiro, e isso daí salvou a temporada do Flamengo, a Copa do Brasil, não é? Então, para 2025, que a gente continue indo atrás de recordes ou de boas colocações a nível mundial do futebol, mas que também venha com títulos. Vou falar do José Botto, que deu a sua primeira entrevista como diretor técnico do Flamengo hoje. Aí ele falou de muitas coisas, né, assuntos assim pontuais, falou que o CT vai ser fechado, que não vai ser qualquer pessoa que vai estar entrando com acesso lá, e isso aí dá um pouco de medo para aquele X9 que vazava informações do treinamento do Flamengo, de escalação, daquela coisa toda. Então esse X9 aí se deu mal, não vai ter mais informação, porque o José Botto, pelo visto, vai dar uma prensa aí nessa questão de segurança do Flamengo, e o CT não vai ser mais liberado como estava sendo. Claro que não era aquela coisa bagunçada, que qualquer um entrava, não, mas muita gente que realmente não tinha vínculo algum com o Flamengo tinha acesso ali. Para ele estar falando que vai fechar o CT, significa que ele ficou sabendo de algumas coisas que, ao seu ver, ao seu gosto, que durante o seu processo profissional aí de trabalho, ele não acha correto e por isso ele vai adotar essa medida. Bom, e aí, em uma dessas falas do José Botto, ele fala algo assim bem
impactante, diria, se é essa palavra correta ou não. Ele disse que o novo presidente do Flamengo deu carta branca para ele escolher um novo treinador, ou se iria manter o Felipe Luiz. Eu lembro que um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, também questionando que o BAP, em alguns momentos, ele realmente dava a entender que não iria garantir o Felipe Luiz no Flamengo em 2025, que ele tinha que conversar com o diretor técnico de futebol, que nesse caso é o José Boto. Ele ia ter que conversar com o Felipe Luiz, analisar uma série de fatores para decidir se ele ia permanecer ou não com o treinador. Mas claro que a voz da torcida prevaleceu com força nisso aí. Todo mundo quer o Felipe Luiz no comando técnico do Flamengo. E aí o José Boto disse, olha, recebi carta branca, mas conversando, analisando, eu decidi que a melhor opção é o Felipe Luiz para esse 2025. Aí abre aspas pro José Boto, falando o seguinte, que fique ciente que se o Felipe falhar, o culpado serei eu. Mas toda a gente do clube vai ter que trabalhar como nós queremos. Quem não trabalhar como queremos, sai. Depois, se as coisas forem mal, o responsável sou eu. Tive essa carta branca da direção que entrou do BAP, para que se achasse que deveria mudar, o treinador mudava. Analisei, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, que dá muito do treinador. Ele fala também da alegria de estar no Flamengo, de ter conhecido o Zico, a estrutura do Flamengo, que inclusive ele ficou impressionado e diz que não tem como um jogador não render no Flamengo com a estrutura de trabalho que o clube dá para os seus atletas. Abre aspas de novo aí para o José Boto. É um orgulho grande representar um clube como o Flamengo, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme. Foram dias muito corridos. Tive um encontro com o Zico, um ídolo de infância. Foi algo que marcou do ponto de vista emocional. Conheci o CT, já tinha algumas referências de que era um CT muito moderno, mas sinceramente não esperava que fosse tão bom. Então ele rasgou elogios aí ao CT do Flamengo. Nada mais justo. O Flamengo realmente tem um centro de treinamento muito bom, muito capacitado, muito moderno, não é? Não perde aí para CTs da Europa. E eu não sei se vocês acompanharam a entrevista, mas eu achei com muita firmeza. Ele falou com bastante firmeza, propriedade. E ele está muito focado, cara, em ajudar o Flamengo. E tem tudo para esse 2025 ser um ano de muita alegria para o torcedor flamenguista. A gente passou um 2023 de muita raiva mesmo, sem ganhar nada. Nada. A gente, o Flamengo não ganhou nada em 2023. 2024 começou bem com o título do estadual, terminou bem com o título da Copa do Brasil, mas 2025 tem que ser um pouco melhor. A gente tem que brigar de novo pelo Campeonato Brasileiro, brigar pela Libertadores. Claro que todos os títulos são importantes, mas esses em especial a gente não pode ficar tanto tempo sem ganhar. Lembrando também que tem o Super Mundial, o Flamengo tem um ótimo elenco. Inclusive o Boto na entrevista disse que sim, ele está em análise com aquele atacante lá africano, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele. O Lassina Traoré, de 23 anos, natural de Burkina Faso, na África. O José Boto disse que essa contratação está em análise. A gente viu alguns dados do jogador e assim, parece que é um jogador um pouco assim normal, um jogador ok, pelos números, mas vai que ele chega aqui e arrebente, joga muita bola, enfim, ele veio exatamente para isso, ser aí um olho, um braço direito do time do Flamengo, do presidente, do técnico. Vamos ver em 2025, como que vai ser o trabalho do José Boto. Para encerrar o vídeo, falar aí do Alan, que parece que, enfim, vai dar uma alegria para o torcedor flamenguista e sair do clube. Isso mesmo. Segundo aí as informações da RTI Esportes, o Rennes da França, a pedido do ex-técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, entrou em contato com o jogador Alan para oferecer um contrato aí de 6 meses. E aí o José Boto já estaria se mexendo nos bastidores para conseguir colocar uma cláusula no contrato de que, durante esse período que ele estiver na França, se ele jogar 50% dos jogos, o time francês seja obrigado a comprar o volante em definitivo, né? Nada de empréstimo. Tomara que isso dê certo, cara. Tomara, porque o Alan só deu prejuízo para o Flamengo de todas as maneiras. Deu prejuízo para o torcedor psicologicamente falando, porque o tanto que esse cara fez raiva para a gente em 2024 não está escrito. Então, Alan, tomara, faz essa alegria para a gente e vai embora do Flamengo, meu filho, por favor. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço demais você que clicou e ficou até o final. E te convido de novo, se você não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa também o seu like. Valeu, nação, até a próxima.